Olá, amigos da TV Cuiabá, Rede TV, Canal 47. Eu sou o Onofre Júnior e estamos começando mais um programa Ponto de Vista. Conforme o anunciado durante toda a semana, o entrevistado à noite de hoje é o empresário, presidente do Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro, PSB, Mauro Mendes. Mauro, como já dissemos, você é presidente do Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro, PSB. Como é que está a organização do partido em Cuiabá com vistas às eleições para prefeito da nossa capital esse ano? O partido PSB, independente de quem seja o candidato, terá um candidato à prefeitura de Cuiabá? Onofre, veja bem, nós assumimos o ano passado a presidência do Diretório Municipal do Partido Socialista, o PSB, aqui na nossa capital. Recebi o convite do deputado Valtenir, tive também o convite do nosso presidente nacional, o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, e acabei assumindo o partido com o objetivo de contribuir na formação de uma chapa de candidatos a vereador, agora em 2012, e ajudar na construção partidária. Eu tenho dito em algumas reuniões, Onofre, que nós temos participado de filiações. Nós começamos uma campanha, ainda em 2011, de filiações para convidar as pessoas para que elas pudessem vir participar de um partido político. E fazer política no Brasil é uma coisa muito difícil, não é fácil. Você militar partidariamente, hoje existe uma falta de credibilidade da população, da grande maioria das pessoas, com relação aos partidos e aos próprios políticos. Então, fazer política não é uma tarefa fácil, mas ela é possível a partir do momento que você compreende, né, aquilo que é a boa política, separando o joio do trigo. Quando nós temos hoje alguns casos aí nacionais de escândalos que envolvem a classe política, o cidadão ele fica reticente, ele quer se afastar desse mundo político. Por isso que o PSB, nós temos procurado ir até os bairros, conversar com as pessoas, convidá-las para que elas possam entrar no nosso partido, que elas compreendam o papel dos partidos políticos, o que nós queremos fazer, né, dentro de uma militância partidária, e essa tarefa tem sido feita não só por mim, mas principalmente por toda a nossa executiva municipal, com a participação dos nossos companheiros e também com um conjunto de pré-candidato a vereadores que nós conseguimos formatar e que nós pretendemos apresentar nas eleições de 2012. Então hoje, objetivamente, o nosso partido ele está crescendo em Cuiabá. Nós já estamos chegando à casa aí de quase 4.000 novas filiações, quase 4.000 novas filiações. É um partido que cresce em Mato Grosso, que cresce em Cuiabá, a exemplo daquilo que está acontecendo no Brasil inteiro. Sob a liderança do nosso governador e presidente nacional, o governador Eduardo Campos, o partido hoje ele tem assim números importantes para ser mostrados no Brasil. Segundo uma pesquisa feita pelo Datafolha, que é um dos grandes institutos brasileiros de pesquisa, os dois prefeitos de capitais com o melhor índice de avaliação é o prefeito Luciano Dutti, de Curitiba, e Márcio Lacerda, de Belo Horizonte. E esses dois prefeitos, Onofre, eles são do PSB, do nosso partido. O mesmo instituto, Datafolha, também fez uma pesquisa sobre, né, os governadores mais bem avaliados, que têm apresentado o melhor índice de satisfação pela qualidade da sua administração. E esses governadores são o governador Cid Gomes, do Ceará, e o próprio Eduardo Campos, né, de Pernambuco, e os dois também são do PSB. Então, só esses dois indicadores, Onofre, eles mostram que o nosso partido tem procurado ter uma postura ética, uma postura de fazer política para devolver para a sociedade aquilo que elas esperam do político. Uma sociedade organizada, uma sociedade que aplique corretamente, né, o Estado aplique corretamente o dinheiro público. E assim que nós temos trazido a mensagem do PSB em Cuiabá e com isso, né, com a ajuda da Executiva Municipal e dos nossos pré-candidatos a vereadores, nós temos feito com que o nosso partido possa crescer e ele está crescendo. Bom, o caso de maior repercussão no país não poderia deixar de ser falado aqui no nosso programa. Escândalo aí, Carlinhos Cachoeira, questão da Delta, envolvimento com governos, lobbies. Depois de Demóstenes Torres, já não me assusta mais nada, né? Políticos de Mato Grosso, inclusive, já sendo envolvidos também.
com suspeita de favorecimento a essa organização, porque na verdade é uma organização criminosa, né, com a fachada de empresa que participava da licitação pública que vinha acontecendo, né? E não me preocupa, não, de repente pintar alguém do PSB nessa parada aí e ser levado pela cachoeira também, e depois do Demóstenes a gente já começa a ficar com a orelha em pé, né? Olha, Onofre, realmente, mais uma vez, o Brasil se depara aí com um escândalo que envolve pessoas ligadas à política. Nos últimos anos, lamentavelmente, foram vários escândalos, né? Todos nós nos lembramos aí do Mensalão, que começou lá atrás, na época do presidente Lula. Foram dezenas de deputados, de senadores, de políticos, ministros envolvidos, e até agora o processo ainda está parado lá no Supremo Tribunal Federal. A impunidade nesse país é a mãe de todos os males. Lamentavelmente, a população ela tem muita razão quando ela critica os políticos, quando ela tem até nojo da classe política. Eu digo nojo porque eu ouço isso do cidadão no dia a dia. As pessoas, elas veem que grande parte das pessoas que entram na política entra muito mais para cuidar dos seus interesses pessoais do que para devolver para a sociedade aquilo que ela espera. Espera lealdade, espera que as pessoas cumpram os seus compromissos, que falem a verdade, que apliquem corretamente o dinheiro público para que os graves problemas, e muitos deles se persistem aí e resistem ao longo do tempo, pudessem ter, né, uma solução ou pelo menos serem amenizados. E agora, mais recentemente, nós estamos aí diante de um escândalo nacional, né, uma grande construtora, né, que envolveu aí pessoas, envolveu senadores e provavelmente, Onofre, mais gente vai aparecer nessa história aí. A coisa está apenas começando. Aqui digo que é só a ponta do iceberg até agora. Se tiver uma investigação séria, e que nós esperamos que tenhamos, que essa CPMI lá do Congresso Nacional não seja só de fachada, não seja só uma briguinha que no final acabe tudo em pizza, como muitas vezes já aconteceu, eu tenho certeza que muita coisa poderá. E a imprensa, Onofre, ela tem aí um papel importante no nosso país. Uma imprensa livre, democrática, que não se vende, né, por interesses, que não se vende por uma verba publicitária, ela tem um papel fundamental para garantir a democracia. Porque a partir do momento que acontece isso, que a população fica sabendo que existe uma pressão popular, as coisas começam a ser desvendadas. No nosso país, nós temos percebido recentemente algumas evoluções nessa direção, mas nós estamos ainda muito aquém daquilo que nós gostaríamos que fosse, né, um país onde nós tivéssemos orgulho da nossa classe política e não ter tantos casos que nos envergonham. E lamentavelmente esse caso aí da construtora Delta, do Cachoeira, que envolve tantas pessoas, é mais uma triste história que está sendo protagonizado pela classe política brasileira. Os deputados Wellington Fagundes, Pedro Henri e Eliane não assinaram o requerimento para a criação da CPI. Por que será? Olha, fica algumas dúvidas aí. Por quê? Fica a pergunta no ar, né? E eu deixaria aí para que eles possam responder. Tenho certeza que a sociedade brasileira quer esclarecer o que está por trás dessas falcatruas, dessas denúncias, né? Eu tenho certeza que, como representantes da sociedade, eles deveriam ter assinado. Por que não assinaram? A palavra fica com eles. E a dúvida conosco. Infelizmente. Até porque eles não se pronunciaram e não disseram por quê não quiseram assinar, até agora. Mas eu tenho certeza, Onofre, que eles terão a oportunidade, né, feita pela imprensa. A imprensa tem, como eu já disse anteriormente, um papel importante nessa parte de você cobrar dos políticos, inclusive, né, que eles tenham essa postura ética, e vai ser dado a eles a oportunidade de dizer por que não assinaram e apresentar a sua justificativa, porque é um dever também do político prestar conta dos seus atos para a sociedade, para o cidadão. Bom, o senhor, como presidente do diretório municipal do PSB, mesmo não tendo declarado, que eu espero que aconteça hoje no programa, uma definição, né? É a minha esperança, eu acho que é de todo mundo aqui, o Beto, até da sua esposa, né, a dona Virgínia, que está por aqui também. Eu creio que, independente de definir isso, quem está coordenando essa política de alianças visando as eleições de Cuiabá é o senhor. Como é que estão as conversações? É verdade que existem conversas até com o próprio PR de Blairo Maggi, muitos rumores de que o Blairo havia lhe pedido ou aconselhado para que o senhor não seja candidato a prefeito esse ano, que deixa para ser candidato
a governador em 2014, que ele te daria o apoio, né? Com quem tem sido essas conversas, além dos partidos que já formam o Mato Grosso muito mais? Onofre, veja bem, quando eu assumi o PSB, o nosso partido, em 2011, eu fiz alguns compromissos com os nossos companheiros. O primeiro compromisso foi de ajudar a organizar o partido, de organizar uma chapa de vereadores, fazer o partido crescer, e esse compromisso eu tenho cumprido e ninguém pode dizer o contrário. Nosso partido cresce hoje em Cuiabá, nossos vereadores estão se organizando, nós já temos aí mais de 4.000 novas filiações, temos feito um curso de preparação, desde curso de oratória, curso de formação política, feito um trabalho para que nós tenhamos uma chapa dentro de padrões éticos e competitivos, com o objetivo de fazer aí pelo menos 4 a 5 vereadores. E lá atrás, quando eu me filiei, eu disse que não estaria, naquele momento, assumindo um compromisso de ser candidato em 2012. Obviamente, eu reconheço que Cuiabá hoje passa por uma fase muito difícil, que existe uma expectativa muito grande da nossa sociedade, do povo cuiabano, de encontrar um gestor com um perfil diferente desses últimos que têm passado por aí, principalmente daquele que entrou em 2008. Acho que muitos se lembram, né, Onofre, você também, né, que aliás estava até do lado contrário lá em 2008, mas não tem problema, né, nós nos lembramos muito bem que eu dizia naquela época, né, que o cidadão que ganhou as eleições, ele, né, não iria cumprir com muito daqueles compromissos, que ele não iria, né, estaria mentindo para a população. Eu lamento profundamente que aquelas palavras que eu disse em 2008, grande parte delas se transformaram em verdade meses depois. Obras que se iniciaram no pé da 90 foram paralisadas, obras que iniciaram no 1º de março, obras que iniciaram em vários momentos, né, em vários bairros de Cuiabá, antes das eleições. Acabou a eleição, no dia seguinte, na mesma semana, foram paralisadas e nunca mais retomadas. Então, a população cuiabana, ela está cansada de políticos que mentem, de políticos que enganam a população, de que em época de eleições eles começam a fazer obrinhas de última hora para tentar enganar e mudar, né, a percepção, né, que o eleitorado, que o cidadão tem daquele administrador. Por isso que tem uma expectativa que nós e outras pessoas também possam se apresentar a esse cenário político. Eu tenho trabalhado com esta possibilidade, nunca confirmei, mas objetivamente também nunca neguei. Eu disse que tenho alguns compromissos assumidos ao longo de 2011, ao final de 2010, né, na minha vida pessoal, na minha vida empresarial, mas que de alguma forma eu estou trabalhando para que, se algumas coisas acontecerem de acordo com o planejamento, nós até admitimos a possibilidade de ser pré-candidato e de ser candidato em 2012. Estamos trabalhando para isso. Um dos elementos importantes é a construção de uma política de aliança. Por isso que quando você diz, tem conversado com o PR, tem conversado com outros partidos, tenho sim, Onofre. Como presidente do PSB municipal, eu tenho o dever de conversar, de dialogar politicamente. Isso não significa fazer alianças. O diálogo político existe, tenho conversado com algumas lideranças, tenho conversado com o nosso senador Pedro Taques, tenho conversado com o nosso presidente Valtenir, conversado com o PV, com o PPS, mas temos procurado... Com também. Conversei com o governador, ex-governador e hoje senador Blairo Maggi, né, tenho conversado com lideranças de outros partidos, para que nós possamos compreender o momento político, discutir alguma sinergia que possa existir para apresentar uma proposta, né, e até mesmo uma candidatura agora em 2012. O diálogo político, ele existe. A aliança política, ela só será discutida mais próximo das convenções, lá no mês de junho, caso nós ou o nosso partido esteja apresentando um candidato para a sociedade. O senhor prometeu que até o final de abril tomaria essa decisão. Hoje é dia 22, então tem uma semana ainda, né? Tomara que você antecipe um pouquinho, não precisa chegar no último minuto do segundo tempo aí. Mas muita gente sentiu como se fosse um balde de água fria as declarações dadas pelo senhor semana passada com relação a custo de campanha. Ele afirmou que não vai mais bancar a própria campanha, que sua candidatura não pode ser mais só sua, que se for para ser candidato a prefeito de Cuiabá,
que tem que ser uma candidatura da sociedade como um todo, inclusive das empresas que doam de forma legal para as campanhas políticas. Nós não temos ainda financiamento público. Isso soou como um balde de água fria, como se tivesse assim, olha, Mauro está dando sinais de que não vai ser candidato. Era isso mesmo a intenção ou, na verdade, isso aí foi alguma forma que os adversários ou os possíveis adversários encontraram para dar uma esfriada aí nos ânimos? Onofre, é verdade que eu disse alguns dias atrás, mas já disse internamente para algumas lideranças políticas que caso eu novamente fosse candidato, a grande contribuição que você pode dar, e eu sempre disse que política deveria ser uma contribuição que todo cidadão, em algum momento da sua vida, prestasse à sociedade. A boa política, Onofre, né, ela, quando é feita com amor, com verdade, com honestidade, é uma grande demonstração de amor ao próximo. E, aliás, quem disse isso, não sou eu, foi o Papa João Paulo VI, que afirmou um dia, né, que a boa política é a maior demonstração de amor ao próximo. Então, quando alguém entra na política e faz política com verdade, com honestidade, ela ajuda as pessoas, melhora a vida das pessoas, porque muitos podem até pagar por um plano de saúde, mas a grande maioria da população depende da saúde pública. Muitas pessoas podem até colocar os seus filhos numa escola particular e ter uma qualidade de ensino, né, que garanta um futuro melhor para suas crianças. Mas a grande maioria da população depende da escola pública. Agora, quem cuida da escola pública, quem cuida da saúde pública, quem cuida da infraestrutura, são os políticos que são eleitos através da política para administrar a cidade, para administrar o Estado, para administrar o nosso país. Por isso que o cidadão, ele precisa participar, e é com essa mensagem que nós temos convidado as pessoas a virem para o nosso partido para fazer a boa política, para fazer uma política que produza resultado para a sociedade, para o cidadão. Então, Onofre, eu realmente disse essa mensagem, eu quero até continuar fazendo política, dando a minha contribuição, mas seguramente eu não serei mais um grande doador ou o principal financiador de uma campanha. Infelizmente, a campanha no Brasil, ela tem custo, não é barato. Nas duas eleições que eu participei, eu dei sim uma grande contribuição, tivemos ajuda, mas elas foram pequenas, elas não representaram, né, aquilo que inclusive nós precisaríamos para fazer uma campanha, principalmente em 2010, em todo o estado do Mato Grosso. Só para você ter uma ideia, Onofre, nós só conseguimos fazer campanha em 64 municípios em 2010. Ou seja, na grande parte dos municípios nós não conseguimos contratar um cabo eleitoral para entregar um panfleto, para entregar a nossa proposta, para entregar o currículo, né, do candidato e levar a nossa mensagem, já que é praticamente impossível você chegar aos 141 municípios. Então, em 2012, eu tenho dito que as pessoas que querem o melhor para Cuiabá, para a sua cidade, para o seu município, elas têm que abraçar essa causa. Acreditar num candidato, se acreditar, ajude de alguma forma. Quem puder doar alguma coisa financeiramente para isso, que faça. Mas quem não puder também, existem muitas formas de você contribuir. Contribua discutindo, colocando um adesivo no carro. Tem gente que quer que alguém resolva o problema de Cuiabá, mas ele não quer nem colocar, às vezes, um adesivo no carro, né, do seu candidato para se comprometer com aquela causa. Então é isso que eu tenho chamado a atenção das pessoas. Queremos uma cidade melhor? Tenho certeza que todos nós queremos. Um trânsito melhor, uma saúde, uma segurança, uma infraestrutura. Tudo isso são desejos nossos, dos nossos cidadãos. Mas nós temos que, de alguma forma, nos comprometer com isso e doar alguma coisa para que isso aconteça. Quem puder, tem que doar algum recurso para que a campanha seja feita. Quem não puder doar, doe o seu tempo, doe 5 minutos, doe 1 hora por semana, faça alguma coisa em prol daquele candidato que você acredita que pode ser o melhor para administrar a sua cidade, né, a partir de 2013. Então é nessa linha que eu tenho falado e é nessa linha que seguramente nós continuaremos falando para a população, independente de sermos ou não candidato já em 2012. O seu João Viana, nosso amigo lá do CPA 4, mano, ele diz o seguinte: olha, a Prefeitura de Cuiabá nunca arrecadou tanto como neste último ano, mas a população, infelizmente, ainda continua sofrendo com a precariedade, principalmente na saúde. Qual a sua opinião sobre essa situação em Cuiabá? Olha, seu João, o que o senhor está dizendo absolutamente é uma verdade. Houve um aumento da arrecadação municipal, houve um aumento do IPTU,
né? Mudaram aí a tabela, mudaram a classificação de valores e o cidadão hoje, na prática, ele paga um valor de IPTU muito maior. Além do IPTU, que constitui a arrecadação própria, outras fontes de receitas, elas se elevaram e, infelizmente, alguns serviços públicos continuam precários. E o senhor cita, senhor João, aquilo que é talvez o principal problema da cidade de Cuiabá, que é a questão da saúde pública. Lá em 2008, não sei se o senhor João, se lembra, quando nós discutimos o que fazer para resolver, ou pelo menos para melhorar a qualidade da saúde pública no nosso município. Cuiabá é uma capital, é uma cidade que ela não atende simplesmente as pessoas que vivem aqui, mas muitos do interior que procuram a nossa cidade para serem atendidos. E, infelizmente, esse problema ele é verdadeiro e vai continuar existindo, porque no interior nós não temos condições de manter lá algumas especialidades médicas, por isso que as pessoas procuram a capital. E é assim que acontece em Mato Grosso, mas é assim que acontece praticamente em todos os estados brasileiros. Até mesmo em São Paulo, existem algumas especialidades médicas. São Paulo tem grandes cidades, né, de grande poder aquisitivo, mas também esse fenômeno acontece. Pessoas do interior, das cidades menores, procurarem as cidades maiores e principalmente a capital para serem atendidas em algumas especialidades. Então, Cuiabá hoje precisa dar uma atenção, né, precisa ter um hospital regional, pronto-socorro. É um absurdo o que tem acontecido no nosso pronto-socorro nos últimos anos. Um pronto-socorro que já foi construído aí há muitas décadas atrás para uma Cuiabá que tinha uma quantidade de pessoas muito menor que nós temos hoje. Então ele está muito fora da realidade, da necessidade para atender com dignidade a população cuiabana. Então, senhor João... Não fala em reforma, mas não. Não, eu não acredito, Onofre, que reformar o pronto-socorro resolva. Reforma no pronto-socorro, reforma na Câmara Municipal de Cuiabá, pelo amor de Deus, essas reformas aí... Eu dizia lá em 2008, eu vou sempre falar isso, né? Não que eu seja saudosista ou que eu tenha alguma coisa presa ao passado, muito pelo contrário. Mas, infelizmente, eu criticava aquela reforma que então candidato, né, e prefeito à época dizia que seria a maior reforma da história, né, do pronto-socorro, que na verdade foi um dos maiores escândalos, uma das maiores enganações, né, que foram feitas com o nosso povo cuiabano. Ela não resolve, hoje nós precisamos construir, né, um hospital regional, o governo do estado tem que ser parceiro nesse projeto, tem que ajudar a fazer isso e construir um novo pronto-socorro, com a estrutura melhor, que dê dignidade no atendimento, que dê condições melhor, inclusive para os médicos exercerem a sua profissão. A infraestrutura é o primeiro passo e é o passo mais barato para você dar uma saúde de qualidade. Construir um novo pronto-socorro não é um bicho de sete cabeças, não vai gastar assim tanto dinheiro para você garantir, no mínimo e em primeiro lugar, uma infraestrutura decente para você atender as pessoas, dar condições para os profissionais de saúde desempenhar bem o seu papel e aí você começa a mudar essa história, né, da qualidade da saúde pública. É uma tarefa difícil, não é fácil, mas é possível, com trabalho e com seriedade. Bom, a gente tem uma expectativa muito grande em relação às obras para Cuiabá, visando a Copa 2014. Mas, nessa semana, mais um episódio envolvendo, que tem a ver com a Copa, a demissão do todo-poderoso Éder Moraes. Finalmente chegou-se a um ponto insustentável, foi o que o próprio governador disse. Insustentável. Muitos nem acreditavam que pudesse acontecer isso. Você acha que isso ajuda, atrapalha ou não tem nenhuma influência do que possa vir a acontecer, ou que deveria acontecer? Porque parece que as obras, eu já vi até propaganda do governo preocupado com a questão de como que as obras vão impactar, que vai incomodar, muita gente vai ficar chateada, porque o trânsito vai ficar mais lento, vai ficar mais complicado. Mas as obras que é bom mesmo nada, né? Até agora, só lançamento. O VLT, até então, não se sabe de onde vai sair o empréstimo, de onde vai vir o dinheiro. Quer dizer, e a população está aí, aguardando. Cai o secretário extraordinário da Copa, né? Agora vai entrar um outro que eu acho que não é extraordinário mais, é só secretário da Copa mesmo, porque antes era extraordinário, agora eu acho que não é mais. Qual a sua opinião? Você acha que essa demissão do Éder vai implicar em alguma coisa? Olha, Onofre, essa questão das obras da Copa, né, de quando começar as obras da Copa, já virou
motivo aí de alguns risos em algumas rodas, e a população cuiabana espera, ansiosa, porque isso realmente aconteça. Eu também, como cidadão, né, que vive em Cuiabá, desejo que a nossa cidade possa fazer desta oportunidade de sediar uma Copa do Mundo, né, não só de ter aqui 3 jogos, 4 jogos, que vai passar muito rápido. Né, nós gostaríamos, né, que tudo aquilo que pudesse ser feito para melhorar a qualidade de vida, a infraestrutura urbana. Hoje o trânsito em Cuiabá está caótico, né, e o trânsito ele afeta a vida de todos nós. Não só quem tem carro, né, que fica preso muito tempo, mas o trabalhador que anda de ônibus também fica preso, porque o ônibus também fica preso no congestionamento. Investir em transporte público é importante. Essa questão do VLT, isso não vai gerar muita polêmica, muita história, né, existe muita controvérsia aí, né, com relação a essa construção. Parece que iriam abrir os envelopes, mesmo sem ter a dotação orçamentária, sem ter a garantia do empréstimo. O governo ia abrir os envelopes semana passada, mas aí algumas empreiteiras conseguiram, tanto administrativa como judicialmente, impedir a abertura desses envelopes, porque houve mudança no próprio edital da concorrência, não é isso? Na verdade, Onofre, a regra da lei da licitação é muito clara. Se você coloca um edital para uma licitação pública, para contratar uma obra, você estabelece um prazo, desde o lançamento do edital até a data da abertura, e se no meio do caminho você muda alguma coisa neste edital, muda alguma regra na licitação, você tem que pegar aquela data da mudança e restabelecer o prazo original. Como houve uma mudança, né, parece-me que até administrativamente, em primeiro momento, e eu tive informações que parece que judicialmente também, foi determinado o restabelecimento desse prazo. Então, a licitação que aconteceria agora no dia 23 de abril, ela passou para o dia 15 de maio, quer dizer, mais um mês de espera, né, para licitar, a empresa vai vir, vai ter que começar a fazer projeto. Então, muito provavelmente, né, se tudo correr muito bem, conseguir abrir no dia 15, né, se a empresa ganhar, se contratar, se tudo der certo, né, se não chover, se não cair raio, né, muitas coisas, nós poderemos ter essas obras ainda começando esse ano. O que eu, como cidadão, desejo, todos nós queremos o melhor para Cuiabá, mas lamentavelmente o ritmo daquilo que tem sido dito é muito diferente do ritmo daquilo que efetivamente tem acontecido. Nós compreendemos que existem problemas, nós compreendemos que existem dificuldades, mas eu sempre digo, nada resiste a um bom trabalho, um trabalho sério, a um bom planejamento, inclusive prevendo e antevendo esses problemas e atacando eles na hora certa. E que nós temos na prática realmente muitas obras que foram ditas, mas de prático nós temos hoje o estádio, uma meia ponte que está sendo construída ali na Mário Andreasa e algumas poucas intervenções aí no nosso município, que é muito distante daquele sonho que foi vendido e da expectativa que foi criado, que a Copa realmente ia revolucionar a vida e a qualidade de vida aqui na nossa cidade. Estamos torcendo para que isso aconteça, mas na prática, é como você disse, pouco tem para se mostrar até a presente data. Vamos torcer, vamos cruzar os dedos, vamos ajudar se for necessário para que isso aconteça, porque é para o bem de todos nós que vivemos em Cuiabá e em Mato Grosso, que queremos o melhor para a nossa capital e fazer bonito lá em 2014. Eu estou louquinho para ser incomodado com as obras da Copa, estou doidinho. Estou aqui torcendo para ter que vir para trabalhar a pé, por exemplo. Aproveitar, faço uma boa caminhada. Estou torcendo para que isso aconteça, mas está difícil acontecer, né? E na verdade, Onofre, quando essas obras acontecerem, eu acho que vai ter um caos realmente em Cuiabá. Se elas acontecerem, tomara que aconteça, vamos cruzar os dedos, né? Como você disse, você está doidinho para ser incomodado, mas vai ser uma incomodação boa, né? Porque mesmo que a gente passe aí por alguns meses, ou talvez mais de um ano, de transtorno, né, crítico no trânsito, e vai ser crítico, porque se tudo acontecer simultaneamente, nós vamos ter intervenções aí ao longo de toda a Miguel Sutil, na Prainha, Avenida da FEB, Fernando Correia. Então vamos circular por onde em Cuiabá? Os corredores principais. Vai ficar realmente, nós vamos ter que ir por cima, vai virar um caos. Mas, né, vai ser o caos bom, porque na verdade, depois de algum tempo, né, a gente espera que essas obras elas possam melhorar a qualidade de vida e ser um legado para o futuro. É isso que nós esperamos. Mas por enquanto, nós estamos ainda na expectativa, eu estou, você, né, e grande parte da população cuiabana ainda vive a esperar quando as obras começarem, já saiu propaganda, placa, outdoor, e efetivamente pouca coisa aconteceu. Dedo cruzado,
Vamos torcer para que aconteça, né, e nós possamos, no futuro, ainda ter orgulho dessa decisão de trazer e fazer com que Cuiabá fosse uma sede da Copa, que isso possa trazer um legado positivo para a nossa capital e para todo o estado de Mato Grosso, porque, afinal de contas, quem vai pagar essa conta não é só Cuiabá, né, essa conta vai ser paga por todos nós mato-grossenses, porque grande parte do dinheiro até agora, né, aplicado na Copa é dinheiro nosso, é dinheiro do Estado, é dinheiro, inclusive, emprestado. E tudo que é emprestado vai ter que ser pago. Vai ser pago como? Com o dinheiro dos impostos do contribuinte de todo o Estado de Mato Grosso. Manuel Carlos, do Duque de Caxias, o senhor acaba de responder a pergunta dele, né? Ele pergunta se o senhor acredita que a Copa 2014, as obras saiam mesmo do papel em Cuiabá. O Aroeira, do CPA2, pergunta, o senhor será candidato ou não à Prefeitura de Cuiabá? Vamos deixar essa pergunta aqui, para depois a gente apertar no final do programa, Aroeira. Vou pegar a segunda parte da sua pergunta aqui. Como é que o senhor está vendo aí o projeto da Prefeitura, do prefeito Chico Galindo, Poeira Zero? Será que isso pode viabilizar uma candidatura dele, na sua opinião? Na verdade, o programa Poeira Zero, né, que foi lançado lá para o final do ano passado, foi o programa, acho que, de maior sucesso que eu já vi em Cuiabá. Porque durante esse período de chuva aí, né, não tinha poeira em Cuiabá, então era Poeira Zero, né, porque estava chovendo na Cuiabá inteiro, quer dizer, era lama para tudo quanto é lado, a poeira era zero, quer dizer, agora acabou o período de chuva, né, eles vão lançar o programa Lama Zero, né, porque vai ser só poeira para tudo quanto é lugar. Brincadeiras à parte, Onofre, eu vejo que existe um esforço da Prefeitura, nesse momento, às vésperas das eleições, de fazer obras, de demonstrar serviço. Tomara que aconteça, eu sempre faço política para o bem, eu faço política pensando em resultados para a cidade, para a sociedade, para as pessoas. Eu não vou torcer para que não dê certo, vamos torcer para que seja verdade, vamos torcer para que as obras da Copa, e vamos ajudar se for necessário, as obras da Copa aconteçam, para que o programa Poeira Zero realmente seja essa coisa toda aí que estão prometendo, né, que não seja mais um programa eleitoreiro lançado às vésperas de eleições, né, para tentar ludibriar a população. Lá em 2008, o pessoal do Pedra 90 se lembra que prometeu asfaltar o bairro inteiro? 1º de março se lembra, Tancredo Neves se lembra, existem dezenas de obras que foram prometidas em 2008, algumas começadas em 2008, às vésperas das eleições, acabou a eleição, parou tudo e nada mais aconteceu. Então eu espero que realmente seja verdade, senão fica esse blá 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 de Poeira Zero para lá, Lama Zero para cá. Quer dizer, então eu estou com perdão da palavra, o cidadão, ele está um pouco de saco cheio disso, ele quer ver resultado e eu espero que esse programa possa enfrentar um dos graves problemas da nossa capital, que é ter dezenas de bairros, centenas, milhares de ruas aí em condições precárias e que precisa realmente, né, ter aí um ataque forte para resolver isso. Não se resolve da noite para o dia. Trabalho sério, de longo prazo, vai realmente resgatar e dar dignidade a todas as pessoas que vivem aí em todos os bairros da nossa capital. Mauro, como é que você vê, por exemplo, uma das principais fontes de arrecadação que estão oportunizando que o prefeito coloque esse projeto aí, parece que vai começar a colocar agora em prática mesmo, porque senão aí não vai ter Poeira Zero, vai ser poeira do mesmo jeito, né, se ele não colocar, foi a concessão da Sanecap. Qual a sua visão em relação a isso? Se você, o prefeito, você teria conduzido a empresa para esse rumo? Olha, Adolfo, eu disse ao prefeito Chico Galindo, numa reunião que nós tivemos na Federação das Indústrias no ano passado, quando ele foi convidado para ir lá para falar sobre a privatização. E eu disse, olhando nos olhos dele, vou repetir aqui, que eu falei, olha, prefeito, no mínimo, o senhor faltou com transparência e faltou com seriedade na hora de conduzir esse processo. Porque na hora de mandar a mensagem para a Câmara, de aprovar a privatização, ele se escondeu. Ele usou o presidente da Câmara para fazer isso, ele transpareceu para a sociedade, ele deu a entender que algo de errado estava acontecendo. Porque se fosse algo muito bom para a cidade, para a sociedade, ele teria que ter vindo, ele com coragem naquele momento e apresentado o projeto. Ele ter defendido o projeto. Ele se escondeu, ele entrou de férias, ele saiu, foi aprovado ali meio naquele corre-corre, um negócio meio esquisito, né? Foi um processo conduzido com muita turbulência. Então deixou aí uma imagem,
né, que pode ser questionada sobre a lisura, sobre, né, as verdadeiras intenções e os resultados disso para o cidadão. Eu tenho dito, Onofre, e acredito nisso, que o cidadão, ele sempre, todos nós, sempre pagamos por qualquer serviço, seja ele prestado pelo Estado ou pela iniciativa privada. O problema é que, às vezes, o Estado, o município, ele é muito incompetente para prestar esse serviço. E aí nós pagamos e não temos isso, não temos o serviço prestado. As telecomunicações é um grande exemplo. Há 15, 20 anos atrás, hoje tem pessoas, os jovens principalmente, eles nem sabem o que é aquilo que nós conhecemos muito bem, que era quando um telefone custava $1.000, $2.000, ou seja, 3, 4, 5 mil reais custava um telefone. Tinha pessoas que alugavam um telefone, claro, cobrando um salário mínimo de aluguel. Era renda. Era renda. Ter telefone era um patrimônio que pessoas eram consideradas ricas porque tinha 10, 15, 20 telefones para alugar. Houve a privatização aconteceu e hoje todo mundo tem telefone, o telefone é dado de graça porque se abriu o mercado, a concorrência e acabou produzindo um resultado positivo para a sociedade do cidadão. A privatização da Sanecap é uma coisa que aconteceu sobre uma nuvem de incerteza, sobre uma forma que deixou dúvida com relação aos benefícios, porque essa história de que vai ficar um ano sem aumentar, que isso, que aquilo, eu não tenho muita certeza, né, da lisura disso e depois de um ano. Claro que vai aumentar, porque tem inflação, os resultados de esgoto, eu não conheço detalhes, mas eu quero conhecer detalhes desse processo, né, e tenho certeza de que o interesse público ele tem que ser preservado. Se não, privatiza, a empresa ganha dinheiro, a sociedade não tem os resultados que nós queremos. Se for feito com correção, com honestidade e com o firme propósito de resolver o problema da nossa cidade, eu acredito que isso pode até trazer bons resultados no futuro. Cabe agora, né, já que o processo foi questionado até na Justiça e não houve guarida judicial para o seu cancelamento, é tocar dentro daquilo que são as prerrogativas do contrato. Se houver brecha, isso poderá ser questionado, se não, é cobrar para que os resultados eles venham para a sociedade, que nós tenhamos água, que nós tenhamos esgoto na cidade. Não é fazer em alguns municípios, Onofre. Eu já tenho informações que muitos municípios que privatizou, a água até funciona, mas o esgoto não está sendo cumprido por muitas companhias que privatizaram o sistema de água e esgoto no Brasil. Então espero que Cuiabá isso não aconteça, que nós tenhamos a água, mas que nós tenhamos também o esgoto resolvido, porque a concessão é para os dois serviços. A pergunta do nosso amigo internauta, o Aniel Mesquita Borba. Ele diz: olha, Onofre, eu quero perguntar aí ao nosso novo candidato a prefeito entrevistado. Você que está dizendo, Aniel, ele não falou isso, mas está dizendo. Seria melhor transformar todas as policlínicas cuiabanas em pronto-socorro, ao invés de tentar consertar um único pronto-socorro e ao mesmo tempo transformar todos os centros de saúde em policlínicas? Seria viável em seu governo? Olha, Adiel, não dá para você fazer talvez isso, porque existem alguns tipos de serviços, especialidades médicas, por exemplo, o atendimento, né, aos traumatismos mais graves, o atendimento às pessoas com acidentes graves de trânsito, as pessoas com ferimentos graves aí, causados por diversas naturezas. Você não consegue descentralizar isso e prover isso em todas as policlínicas. Existem esses atendimentos de maior especialidade que você tem que ter isso centralizado num pronto-socorro. As policlínicas, elas precisam e podem ser melhoradas, mas elas não terão a capacidade de oferecer todos os serviços necessários no pronto atendimento, no atendimento de urgência e de emergência. Por isso que eu vejo que é necessário sim você construir um novo pronto-socorro. Você pega aquela unidade hoje, o atual pronto-socorro, e deixa ali algumas especialidades, tipo, né, um hospital voltado às mulheres, às crianças, atendimento, né, infantil. E essa parte de atendimento do pronto-socorro mesmo, que é acidente de trânsito, que é pessoa que chega quebrada, arrebentado, né, vítimas aí de agressões mais graves, que elas tenham um local especializado para receber com profissionais e com infraestrutura, né, o atendimento ali, né, de urgência e de emergência. Eu vejo que é necessário sim você construir um novo pronto-socorro para a cidade de Cuiabá. Isso não custa muito caro.
As policlínicas, elas podem e elas vão continuar dando atendimento aí, não só de urgência, mas esses atendimentos de menor gravidade e também os atendimentos aí do dia a dia da nossa população. Ok, a gente vai para mais um breve intervalo, dando uma paradinha aqui. Mais perguntas chegando aqui. Marcos Paulo, a Arianice, Dr. Fábio, né? Dizendo que a Arianice está dizendo que te admira muito e é a sua fã número 1. Tá aqui. Mas vamos lá. A Ariadne, bom, já falei aqui, até a Virgínia, esposa do Mauro, que nos agradeceu sua presença aqui, estatalou o olho e falou: opa, peraí, Ariadne, fã número 1 sou eu, você pode ser 2. Viu, Ariadne? Brincadeira, brincadeira. O Marcos Paulo, do Água Vermelha. Existe a informação de que possivelmente o PSB se una com o DEM nas próximas eleições em Cuiabá, onde o senhor seria o candidato a prefeito e o DEM indicaria o vice. Isso poderia acontecer aqui em Várzea Grande também, com a professora Nício ou o professor Lobato. O senhor tem informações sobre a situação, né, de Várzea Grande, do PSB lá? Marcos, veja bem, nesse momento nós estamos trabalhando aí com a possibilidade, né, de construir uma eventual candidatura. Então, falar em composições, em vice, ainda é muito cedo, né? Mas na política, como na vida, tem muita especulação, tem muita coisa que é dita, que não é dita, existe muita conjectura, vamos do popular, tem muita fofoca às vezes, né? Mas certamente o DEM é um partido que merece todo o nosso respeito, tem grandes lideranças na Várzea Grande, aqui em Cuiabá, tem aí o ex-prefeito Roberto França, por quem eu tenho um apreço e uma amizade pessoal, a sua esposa, ex-vice-governadora de Mato Grosso, dona Iraci França, e certamente é um partido que tem, né, nomes e pessoas com envergadura para lançar candidatura própria ou até mesmo fazer qualquer composição política. Nesse momento, de verdade, não existe nenhuma composição sendo feita, mas também é verdade que conversas políticas estão sendo feitas, sim, com o DEM e com outros partidos também. Conversa política é aquilo que eu disse, Nofre, no início do programa. Estão sendo feitas alianças políticas e composições de chapa só serão discutidas lá no mês de junho. Ok, mais uma pergunta do nosso amigo internauta que enviou seu e-mail para o pontovdevista@cidadãoconsumidor.com.br. Agora é o Joilson, do centro de Várzea Grande. Também é uma pergunta relacionada a essa questão da Várzea Grande. A eleição em Várzea Grande vai ter alguma influência na eleição de Cuiabá, na sua opinião, ou vice-versa? Aqui temos 2 nomes apenas, para o mínimo ser vice de alguém, a professora Nício e o professor Lobato. Esses nomes podem ter alguma influência na negociação aí de Cuiabá? Olha, Joilson, certamente Cuiabá e Várzea Grande são 2 cidades unidas, separadas por um rio. Nós temos muitas identidades, muitos problemas comuns, temos que pensar a região metropolitana da Grande Cuiabá, né, Cuiabá, Várzea Grande, a Baixada Cuiabana, porque não dá para solucionar os problemas de um lado do rio e deixar o outro lado pendente, ou aquele lado, né, do rio também com conflitos. Então, Cuiabá e Várzea Grande, não só politicamente, mas administrativamente, são cidades que têm que ser pensadas conjuntamente. A professora Nício e o professor Lobato são pessoas que têm construído e procurado construir a sua trajetória política aí na nossa cidade vizinha. As eleições, elas vão começar, né, o processo eleitoral, ele está começando a esquentar agora, né, nós estamos terminando o mês de abril, nós temos maio, junho, final de junho, começo de julho, quando nós teremos as convenções, né, e o início do período eleitoral. Até lá muita coisa vai acontecer, mas de prático, de objetivo, eu posso lhe assegurar que no que depender de nós, nós vamos ajudar o nosso partido nessas conversas, não só aqui em Cuiabá, mas naquilo que for necessário e possível, também em Várzea Grande, para construir aí alternativas e soluções que possam trazer bons resultados para as 2 cidades. O senhor João Batista do Barbado diz o seguinte: olha, a população cuiabana está descrente com a classe política da cidade. Promessas que nunca são cumpridas, até mesmo por políticos, até do próprio partido do senhor, PSB. Seu partido irá cumprir as promessas feitas na próxima campanha? A pergunta do senhor João Batista. Olha, seu João, eu fico muito tranquilo para responder a sua pergunta, até porque, né, eu ainda, infelizmente, não tive a oportunidade de ser eleito para um cargo público. Me apresentei 2 vezes, em 2008, o senhor se lembra, talvez, aqui em Cuiabá, né, quando eu dizia que não iria mentir para as pessoas para tentar ganhar uma eleição. Infelizmente, quem mentiu muito, quem enganou a população, e grande parte das pessoas, elas acreditam, né, porque uma mentira contada
com muita maestria, contada com muita desenvoltura, com muita firmeza, pode até parecer verdade. E lá nós tínhamos um candidato que, infelizmente, né, naquele momento era muito hábil, muito competente para fazer isso. Então, eu acho que cabe ao senhor e cabe ao cidadão separar o joio do trigo. Quem está falando a verdade, quem promete muito, quem vende muita facilidade, abra o olho com ele, seu João. As coisas não são fáceis, administrar não é uma coisa fácil, produzir resultado não é fácil. Tem gente que nunca administrou e se mete a administrar. Eu nunca cantei, seu João. Se o senhor me der um violão e mandar eu cantar, pode ter certeza que não vai sair boa coisa. Se o senhor me der uma bola, eu até jogo uma bolinha. Nem no coral, porque o seu João, por exemplo, ele faz parte do coral Santa Cecília. Nem no coral? Você não no coral, lá atrás, na última fileira, bem baixinho, até que eu posso cantar. Mas não adianta querer ser um Pavarotti, não adianta querer ser um Romário, um Neymar. Espírito de galinha, não? Entendeu? Não galinha, tem. Então, cada um na sua, né? Eu, graças a Deus, aprendi a administrar, administro isso, administração pública e privada. Elas têm as suas diferenças, mas também têm a sua semelhança. Por isso, seu João, que separar aqueles que mentem daqueles que falam a verdade, isso é um papel do senhor, do eleitor, em prestar atenção mais nos políticos, porque qualquer político que aí está, com certeza, ele chegou lá pelo voto das pessoas. E pelo voto também, as pessoas, o cidadão pode tirá-los de lá. Bom, o senhor foi candidato a governador em 2010, quase provocou um segundo turno às eleições. Há quem diga que se tivesse ocorrido o segundo turno, as coisas seriam diferentes. Qual a avaliação que o senhor tem feito? O senhor tem criticado muito, né, a prefeitura, 2008, que a população foi enganada e tal. E 2010, a população também foi enganada? Como é que está o governo municipal Barbosa? Qual que é a sua avaliação sobre esse governo até esse momento? Olha, Onofre, eu realmente perdi a eleição em 2010, né? Nós tínhamos uma estrutura política partidária muito pequena, tivemos grande dificuldade de fazer uma eleição, né, e apresentar a nossa proposta. Tínhamos um tempo de TV muito reduzido, uma base de apoio para que as nossas propostas, o nosso, né, plano de governo e aquilo que nós pensávamos em fazer chegasse aos 141 municípios de Mato Grosso. Da mesma forma, como em 2008, eu, apesar de hoje ser críticas, né, aquilo que aconteceu no pós-2008, né, eu, durante muito tempo, eu nunca abri a minha boca para criticar o então prefeito, né, o senhor Wilson Santos. Naquilo que eu pude, eu ajudei como cidadão, não critiquei, não atrapalhei a prefeitura. Em momento algum, alguém me viu por aí, né, fazendo críticas à gestão municipal e àquele que democraticamente teve o voto da maioria das pessoas. A exemplo do que eu fiz em 2008, eu estou fazendo também após as eleições de 2010. Voltei para minha casa, para minhas empresas, fui trabalhar, fui tocar a minha vida, fui assumir outros compromissos, fui gerar emprego, fui fazer aquilo que durante muitos anos, há mais de 2 décadas, já faço aqui no estado de Mato Grosso com muito orgulho, né, com muito trabalho. Então, hoje eu vejo que o governo do estado, ele tem sim algumas dificuldades, é um governo que tem aí muitos compromissos que foram assumidos nas últimas eleições. Eu tenho dito que eu desejo ao governador Sival Barbosa muita sorte, falei isso desde o primeiro dia, desejo que ele cumpra para o bem de todos nós as suas promessas de campanha, né, para o bem de todos nós mato-grossenses, mas eu não posso deixar de admitir e de perceber, como todos nós, que o governo enfrenta sim algumas dificuldades. Tem uma base de apoio muito grande, isso gera uma pressão por espaços internos dentro do governo, uma disputa de cargo, uma disputa de secretaria, um governo que passa a ter um viés político muito grande e aí começa a ter dificuldades administrativas para entregar para a sociedade, para o cidadão, os resultados. E é isso que importa. Você ganha para administrar e para entregar resultados e para resolver problemas que ainda não foram resolvidos. Então vejo que hoje o governo tem sim algumas dificuldades, mas eu como cidadão, como agente político, eu torço para que essas dificuldades sejam superadas, para que Mato Grosso possa continuar crescendo e que todos nós, cidadãos, possamos ainda ter orgulho, né, daquele voto que porventura em algum momento nós demos. Não desejo mal para Mato Grosso, desejo o bem. E aí o futuro vai dizer quem estava certo, se aqueles que votaram em Mauro Mendes ou se aqueles que votaram naquele que teve a maioria dos votos e democraticamente se tornou governador de Mato Grosso.
Bom, a gente ouvia muito na campanha dizer que o Estado estava com as suas finanças saneadas, que o Estado estava bem, que tinha dinheiro em caixa, que estava tudo maravilhoso. Aí a gente descobriu agora questão pagamentos precatórios aí para empresas, dívidas que tinha aí de décadas que foram pagas da noite para o dia, sem a população saber. Então aí a gente pensou que a situação estava boa mesmo. Aí agora vem o governador dizendo que o Estado está numa situação difícil, que não tem dinheiro, tem que aumentar impostos, tem que cortar gastos, claro, isso é normal. Cortar gastos tem que cortar independente de ter dinheiro ou não ter. Né? Isso é, o bom administrador tem que fazer isso, independente de qualquer coisa. Mas qual que é a realidade econômica de Mato Grosso hoje, na sua opinião? O senhor, enquanto empresário, o senhor que também é um administrador e também participa da vida política enquanto cidadão. Na sua opinião, você acha que o Estado está quebrado? Mesmo se está quebrado, poderia estar fazendo essa extravagância com o dinheiro público que tem feito ultimamente? Olha, Onofre, eu digo com toda honestidade que eu me preocupo sim com o futuro do nosso Estado. Hoje nós temos aí um cenário de algumas dificuldades que poderão acontecer pela frente, advindas desta crise econômica internacional. A Europa não está bem, os Estados Unidos não está bem, e o Brasil já começa a demonstrar claramente sinais de desaquecimento da nossa economia. Em 2008, nós tivemos o pior crescimento entre todos os países latino-americanos. O Brasil cresceu apenas 2,7%. O mundo está crescendo menos, a demanda por alimentos, que já esteve em alta durante muito tempo, apesar de hoje o preço das commodities, da soja, dos grãos estar em alta, o dólar voltou a subir, então isso traz uma perspectiva boa para Mato Grosso. Mas as condições de cenários de médio e longo prazo, elas são preocupantes. Então hoje a gente escuta falar muito isso, existe um rombo aí de 1 bilhão nas contas, que já foi dito, já foi falado, ninguém entende muito bem da onde veio isso, por que surgiu. E de prático nós temos aí um Estado que tem uma demanda por infraestrutura ainda muito forte, o interior está clamando por uma atenção mais firme do governo no atendimento à infraestrutura, no asfalto, os produtores rurais têm demonstrado uma insatisfação grande, e isso então preocupa a todos nós. E eu vejo, Onofre, que o Estado tem que mudar a política fiscal, o tratamento do setor empresarial, muito mais do que simplesmente o cobrar impostos. A forma com que hoje a Secretaria da Fazenda está tratando o setor empresarial está desestimulando muita empresa a vir para Mato Grosso, está fazendo inclusive com que empresas mato-grossenses, nascidas aqui, estejam abandonando o nosso mercado. Nós temos nem 1, nem 2, nem 3 exemplos de empresas que já estão fechando algumas atividades aqui e algumas transferindo o centro de distribuição para outros estados. Então, Onofre, é preocupante, tá? Nós temos que olhar com cuidado, e a responsabilidade de conduzir isso não é só do atual governador, mas da classe política, de todos aqueles que foram eleitos e que têm mandato da Assembleia Legislativa, que tem que ser orientadora de políticas públicas, que tem que fazer, não, independente de ser situação ou oposição, fazer uma política voltada a resultados positivos para Mato Grosso. Algumas pessoas perguntam para mim: Mauro, você não vai fazer oposição a este governo? Eu tenho respondido, Onofre, com muita tranquilidade, eu não tenho mandato, mas eu vejo que um governo que tem uma situação tão grande, às vezes não precisa de oposição para ficar atrapalhando. Tá? Nós temos que dar as mãos em prol dos bons objetivos que sempre se tem e construir as soluções para os problemas, e alguns deles estão se agravando. Mato Grosso precisa abrir o olho, porque senão daqui a pouco nós podemos ter aí dificuldades que podem comprometer essa sequência de crescimento que certamente seria bom para todos nós. Olha só, o nosso amigo Olívio, do CPA2, Olívio, aliás, sempre participando do nosso programa, com muita inteligência, e ele faz aqui uma pergunta. O senhor é filiado e é presidente do diretório municipal do PSB, um partido socialista, tem socialismo até no nome, Partido Socialista Brasileiro. O senhor não acha que é um tanto quanto incongruente, uma vez que o senhor é capitalista até a raiz do cabelo? Olha, Olívio, essa visão de dizer que quem tem dinheiro não pode ser socialista é uma visão que já ficou aí no passado, há muitas décadas atrás. Hoje a China, Olívio, que é um país comunista, você deve saber disso,
um país comunista, que é um estágio talvez assim mais radical do socialismo, onde as coisas são comuns, são tudo do Estado, o Estado é muito forte, né? A China tem demonstrado que ela é hoje o país mais capitalista do mundo e o regime que administra a China é um regime comunista. Então, Olívio, eu sou um socialista que defendo a formação da riqueza. A China é tão capitalista que não garante nem os direitos dos trabalhadores, né? Então, eu defendo, né, que você tenha um socialismo, mas eu defendo que tenha um socialismo da riqueza, das coisas boas. Se você for contra você ter a geração de riqueza, você vai fazer o socialismo que Cuba faz hoje, que, né, você vai lá, os carros são da década de 50, as pessoas só come aquilo que o Estado deixa comer, não pode comprar o que quer, não pode comer o que quer. Esse socialismo, eu estou fora dele. Eu quero um socialismo democrático, eu quero um socialismo de oportunidades, que as pessoas possam trabalhar, ter oportunidade. Então, o que eu fiz, Olívio, foi trabalhar, tive oportunidade, defendo a criação de oportunidades para as pessoas, defendo a educação de qualidade para que as pessoas, através dela, tenham acesso às oportunidades como eu tive. E na minha vida pessoal, eu sempre pratiquei o socialismo, eu trabalhei, cheguei aonde cheguei com o meu trabalho e tenho dado oportunidades a outras pessoas também, através da educação, através da qualificação, através da geração de emprego, que elas possam também crescer. Nosso programa vai chegando ao seu final. Quero agradecer imensamente, Mauro. E apesar de um tanto quanto frustrado, né, confesso, meio cabisbaixo aqui, mas torcendo para que a sua decisão seja a melhor para Cuiabá, né, e que seja levado em consideração, acima de tudo, o destino da nossa cidade. Você tem um tempinho aí de 1 minuto para as suas considerações finais. Muito obrigado, muito boa noite. Onofre, muito obrigado, eu que agradeço novamente a oportunidade de estar aqui no Ponto de Vista, nesse programa que você, de uma maneira muito brilhante e competente, conduz aí todos os dias, né, todos os domingos, na verdade, todas as semanas aqui, né, nesta emissora. Agradeço a oportunidade, né, lamento não poder hoje aqui, mas tenho certeza que se eu tomar a decisão de sim, eu gostaria de ter a oportunidade de voltar aqui novamente para falarmos sobre isso, falar sobre a nossa pré-candidatura, né, e falar, acima de tudo, sobre o futuro de todos nós. Agradeço a oportunidade, mando um grande abraço a todos os telespectadores, a todos os cuiabanos, todos da Baixada Cuiabana que nos acompanharam neste final de noite de domingo e tenho certeza de que nós estaremos com muita responsabilidade junto com as pessoas que nos acompanham, né, trabalhando para discutir esse futuro de Cuiabá, futuro do nosso município e de alguma forma nós estaremos presentes para contribuir para que ele seja melhor. Seja na qualidade de prefeito, candidato a prefeito, seja na qualidade de presidente do PSB ou na qualidade de cidadão. Eu quero o melhor para Cuiabá, quero o melhor para o nosso estado e tenho certeza que de alguma forma, independente do que for, nós estaremos dispostos a dar a nossa contribuição. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui e boa noite a todos. No oferecimento do programa de fidelidade Ganha Pontos Modelo, a gente vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, a sua participação e marcando nosso encontro para amanhã, a partir da 1 da tarde, para mais um programa Onofre Júnior, o Cidadão Consumidor.